Bom dia com Jesus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura inicial, onde vamos basear a nossa meditação nesta manhã na mensagem O Arrebatamento. Pois isto é o que nós estamos esperando, né? Jesus virá para nos arrebatarmos deste mundo e levar-nos para um lugar onde não teremos mais os prós e os contras que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a seguir. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, desde que aceitamos a fé, desde que o Senhor tratou conosco através do teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do mundo, do pecado e da injustiça. Desde então, o Senhor tem cuidado de nós, de maneira que podemos dizer até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E agora, bom Pai, cremos que tem chegado os momentos finais. Como sua palavra diz, que agora estamos mais perto da nossa salvação de que quando aceitamos a fé. Então, rogamos ao Senhor, continue conosco, Pai, ajudando-nos em todas as nossas necessidades, tirando-nos do comodismo, colocando em nossa alma mais sede por Ti, mais sede, ó Deus, para esse grande evento do nosso encontro com o Senhor. Pois o pedimos, agradecidos por tudo, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-se. Nós damos boas-vindas a todos, cumprimentamos nossos irmãos pela internet e pedimos que ore por nós e nos perdoe, pois há um pigarrozinho na garganta, o mineiro fala goela, e é uma coceirinha que é difícil a tolerar, né? E quanto mais coça, mais dá vontade de coçar. Então, nos perdoe e nos aguente, né, por uns poucos minutos. Mas, meus amados, este é um assunto muito importante, porque, na verdade, é isso que nós estamos esperando, porque é uma promessa. E Deus cumpre as suas promessas. Na mensagem O Arrebatamento,
Nós já meditamos aqui numa boa porção dela e hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. E eu preciso da vossa preciosa atenção, que isso será para o seu próprio bem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O profeta irmão Branham nos mostra que a palavra arrebatamento na Bíblia, nem mesmo ela é usada. A Bíblia nos fala de sermos arrebatados, mas não fala de arrebatamento. Mas arrebatados e arrebatamento significa a mesma coisa, né? Aqui no parágrafo 128, ele nos fala isto. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de modo algum. E nós simplesmente pusemos esta palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, sendo arrebatados. Nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, é a ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto aqui. Vamos começar aqui com o versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, quer dizer, morrem, né? Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa palavra preceder significa impedir. Então quer dizer, não impediremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá, agora escutem com atenção. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isto, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui, ele repete, 2 Tessalonicenses, né, que é a primeira, que há 3 coisas. Do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm que acontecer antes que o Senhor, ele próprio, apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar, está vendo? Está caminhando para o fim da mensagem. A primeira coisa que acontece, um alarido, uma voz e uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. Um alarido, uma voz e uma trombeta.
tem que acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, ora, Jesus fará todas estas três quando ele estiver descendo. Estou repetindo porque estou lendo a maneira como ele enfatizou isto. Quando ele estiver descendo. Quando ele estiver voltando, estas três coisas têm que acontecer. Agora, um alarido, o que é um alarido? É a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida, produzindo a noiva. Amém. Esse pão vivo é a sua palavra, porque esta palavra é ele, vindo para alimentar a noiva, para vivificar a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas. E como tem? Vejamos que ele tratou com cada um de nós de modo diferente, de maneira diferente. Um de uma maneira, outro de outra maneira. A verdade é que ele usou um modo, um método para encontrar a cada um de nós, para chegar em cada um de nós. Então, Deus tem uma maneira de fazer coisas. E ele nunca muda sua diretriz. Ele é um Deus imutável. Se ele é um Deus imutável, então ele nunca muda os seus modos, suas maneiras de agir. O profeta está dizendo, ele nunca muda a sua diretriz. Ele nunca muda, ele é um Deus imutável. E em Amós 3, verso 7, ele disse que não faria coisa alguma na terra até que primeiro se revelasse aos seus servos, os profetas. Palavras do Senhor. Agora, amados, como que as pessoas, mesmo ouvindo a mensagem, tomando conhecimento da mensagem e sabendo que Deus prometeu que não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, aos profetas, eles não podem crer que Deus tem nos enviado um profeta para esta era, quando temos muitas escrituras falando sobre isto. Então, amados, aí nós podemos saber que não é mesmo para todos. Não é mesmo para quem quer e para quem corre. Depende mesmo da graça e da misericórdia do Senhor. E aí você vai valorizando a sua fé, reconhecendo o que Deus tem feito por você. Então, ele disse em Amós 3,7 que não faria coisa alguma na terra até que primeiro revelasse aos seus servos, os profetas. E exatamente tão certo quanto ele prometeu isto, ele o fará. Ele está fazendo. Agora, aqui vem algo que, na verdade, necessitamos mesmo de Deus para nos revelar isto através de um profeta. Tal como a semente da serpente. Porque a pessoa que não é revelada por Deus, a primeira coisa que eles pegam é quando Eva falou, alcancei do Senhor um varão, né? Alcancei do Senhor um varão. Aí o profeta vem e mostra que toda a vida vem de Deus, só Deus é o Criador. Então aqui ele mostra para nós, olha, Deus usa esse espírito 5 vezes. Esse espírito de Elias, que é o espírito de profecia.
Deus usa esse Espírito 5 vezes. Uma em Elias. Elias, o tesbita, nos dias do rei Acabe. E depois em Eliseu, que foi o sucessor de Elias, o qual recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. E depois em João Batista, que foi o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São Lucas, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que ele virá no espírito e virtude de Elias. Muito bem. Agora, isso foi para chamar a igreja a sair. Chamar o remanescente dos judeus. A Bíblia diz que sua mensagem converteria o coração dos pais aos filhos. Malaquias 4, versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos. Foi o que João Batista fez, converteu o coração daqueles pais ortodoxos para receberem o Messias. Agora, converter o coração dos filhos aos pais é o que ele está fazendo agora, levando a nossa fé a ser como a fé da igreja primitiva. Então vejamos, primeiro em Elias, segundo em Eliseu, terceiro em João Batista, chamando a igreja a sair, o remanescente dos judeus. E agora o Elias prometido, antes do grande e terrível dia do Senhor, como Jesus mesmo disse lá em São Mateus 17, versículo 11. Quando voltaram lá do Monte da Transfiguração, Jesus disse a eles, aos seus discípulos, que era Pedro, Tiago e João, era isso? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja glorificado. Guarde em segredo. Disso que vocês acabaram de ver. Aí perguntaram a Jesus, mas como dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então Jesus afirmou categoricamente, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. É justamente esta mensagem que o Elias restaurou, da qual nós estamos nutrindo a nossa fé. Muito bem. E depois, então, na quinta vez, é para os judeus. Aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11, versículos 3 e 6. As duas testemunhas que cerrarão o céu para não chover e transformarão também água em sangue. Então o profeta mostra para nós esse Espírito, veja bem, Deus usa esse Espírito 5 vezes. E 5 é o número da graça. Ele cita para nós aqui que o nome Jesus tem 5 letras. J-E-S-U-S. 5 letras, número da graça. Fé, em inglês, também tem 5 letras. F-A-I-T-H. Então é o número da graça. O profeta disse, está vendo? Muito bem. Agora lembre-se, a mensagem está prometida. E quando todos esses mistérios foram todos tão embrulhados por um grupo de eclesiásticos, ele não falou grupo, não, ele falou um bando, um bando de eclesiásticos. Então requer-se um profeta direto de Deus para revelar isto para o povo. Amém. Deus tem suas maneiras de agir. Sendo um Deus imutável, ele conhecia o fim desde o princípio.
Então ele sabia que estaríamos nessa terrível e grande confusão religiosa. Então, para isso, ele prometeu enviar o Elias, um profeta, não é? Para revelar isso para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E isso foi exatamente o que ele prometeu fazer e está fazendo. Está vendo? Amém. Agora, lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo, mas ao profeta. O profeta é o refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada de si mesmo. Ele não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos. Ele só pode dizer o que Deus revela. Paulo disse, porque aprendi do Senhor o que vos ensinei. Recebi do Senhor. O profeta recebe de Deus e vem e revela para o povo. Então, amados, por isso a gente pode ter segurança de que Deus nos visitou. Deus usou de misericórdia para com a humanidade. Porque ele não traz um juízo sobre uma nação e nem mesmo sobre um indivíduo sem antes primeiro avisar, sem antes primeiro advertir, né? Então Deus tem nos enviado um mensageiro profeta. E, como o Senhor Jesus mesmo disse, que pelos frutos se conhece a árvore. Pela mensagem se conhece o mensageiro. E pelo fato de que a Bíblia tem dito-nos que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, né? Muitos, não era um só não, eram muitos. Então, como vamos reconhecer se são muitos? Como vamos reconhecer aonde está o verdadeiro? É aquele que vem com a palavra do Senhor. Amém. Então ele não pode dizer nada de si mesmo, né? Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a ser vendido, vender seu direito por dinheiro, não é? Por bens materiais, ele disse, como pode qualquer profeta dizer alguma coisa, senão o que Deus lhe pôs na boca? Foi o que aconteceu. Como pode qualquer profeta dizer alguma coisa, sendo o que Deus lhe, senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz, que você não pode dizer nada mais. E você nasce assim, não mais de que você poderia. Então Balaque mandou chamar Balaão para vir amaldiçoar aquele povo que estava lá na sua terra, lá no seu reinado. E Balaão ainda foi orar, ainda foi consultar a Deus, né? Disse para aqueles mensageiros de Balaque, fique aqui essa noite, eu vou orar a Deus, o que ele me disser para fazer, eu farei. Mas quando os mensageiros disseram, olha, Balaque falou que vai dar um bom prêmio para você. Opa! Tomara que Deus permita, me deixe ir para não perder essa oportunidade. Dinheiro, raiz de toda amargura. Ninguém leva nada quando partir daqui, mas mesmo assim corre atrás. Corre atrás. Meu Deus, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.
Então ele orou e Deus falou, escuta, quem é esses homens que estão aí com você? Ah, são mensageiros da parte de Balaque para mim ir amaldiçoar aquele povo e tal. Deus falou, aquele é o meu povo. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei, né? Aí de manhã Balaque chamou os homens e falou, volta e diga para o rei Balaque que eu não vou de maneira alguma, nem que ele me dê a metade do seu reino, eu não irei. Porque aquele povo é o povo de Deus. Como é que eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoa? Levaram o recado para Balaque, e Balaque mandou outros mensageiros com mais ofertas, não é? Olha, Balaão não tinha que orar mais, ele já tinha a resposta de Deus. Fique aqui essa noite, eu vou orar ao Senhor. Aí Deus veio e falou, você pode ir com eles, tá? Mas você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Chegava lá, o rei Balaque mostrava o povo de Israel. Dá o povo lá, amaldiçoa aquele povo. Ele abria a boca para amaldiçoar e abençoava. Que coisa, né? Parece até brincadeira. Mas veja bem, a estatúcia do inimigo. Então Balaque mudava de direção, né? E oferecia lá 7 altares com 7 sacrifícios, 7 carneiros, 7 cordeiros, porque sabia que aquilo era o que Israel fazia, a mandado de Balaão, porque Balaão era um profeta de Deus. Então ofereciam aquele sacrifício e subia lá em cima de novo para amaldiçoar o povo e ele abençoava. Não teve jeito. Então o profeta está dizendo que um profeta não pode dizer uma outra coisa a não ser o que Deus o revela. Então ele mostra que até mesmo Balaão, quando ele foi tentado a ser vendido, vender seu direito, e ele diz, como pode qualquer profeta dizer alguma coisa senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz. Que você não pode dizer nada mais. E você nasce assim. Amém. Se você pudesse dizer, eu não posso abrir os olhos quando você está olhando, está vendo? Você não pode. Que você não pode estender a mão quando você pode, está vendo? Você não pode ser um cão quando é um humano, está vendo? Você é simplesmente feito assim. Amém. E Deus tem sempre também, nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos, o Elias, nas eras passadas, quando um grupo eclesiástico deixava tudo confundido, ele enviava um profeta e o levantava do nada. Amém. Olha, veja, Deus sempre usou homens que estavam à parte, né? Não eram pessoas que estavam lá graduados, né? Intelectualmente, religiosamente falando. Deus levantava aquele homem do nada. Por exemplo, Elias, o tesbita, ninguém sabe quem ele era, só sabe que ele era um tesbita, não é isso? Moisés, veja bem de onde veio Moisés. Estava até fugitivo do Egito, não é isso? Mas Deus veio e falou, Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo, como nós acabamos de ouvir nesta manhã, e desci para livrá-los e estou te enviando. Meu Deus. Então, quando um grupo eclesiástico deixava tudo confundido, Deus enviava um profeta e o levantava do nada. Ele não pertencia a nenhuma de suas posições e falava a sua palavra, tirado de cena e sido simplesmente homens rústicos da verdade de Deus. Homens rústicos da verdade de Deus. Elias, que homem grosseiro, não é? E João Batista? Raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira futura?
Deus pode levantar destas pedras filhos a Abraão. Amém. O machado está posto na raiz das árvores. Era assim, dessa maneira. Não era passando a mão de levinho, tirando, cisquinho dos ombros. Ele não pertencia a nenhuma de suas posições. E falava a sua palavra, tirado de cena e sido simplesmente homens rústicos da verdade de Deus. E é sempre a maneira que você poderia reconhecê-lo. E ele, Deus, disse: se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, profetas, há tal coisa como um dom de profecia. Isto é, na igreja, há tal coisa como um dom de profecia. Porém, um profeta é predestinado e preordenado para a hora. Está vendo? Sim, Senhor. Agora, se uma profecia cai na igreja, 2 ou 3 têm de se sentar e julgar se está certo ou não, antes que a igreja possa recebê-la. Agora nós vemos como o nosso Elias tem ensinado para nós justamente aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Então a gente vê da denominação de onde eu vi, ali havia profecias e havia línguas estranhas e tantas coisas, e aí quando um começava a falar em línguas estranhas, aí os demais também, Era aquele blá, blá, blá que ninguém entendia nada. Então, o profeta está mostrando que quando alguém fala em língua estranha, então que haja um intérprete, não é isso? Porque a língua estranha interpretada é profecia. Então, se não houver um intérprete, então fale consigo mesmo e com Deus. E quando alguém levantava e dava uma profecia, 2 ou 3 têm que julgar aquilo para saber se aquilo é de Deus ou não. Antes mesmo de levar aquela profecia para a igreja. 1 Coríntios 14, verso 27, o apóstolo São Paulo ensina isto. Porém, ninguém se colocava perante um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus. Ele era aquela palavra em seu dia. E você tem visto Deus refletir. Agora, Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias. Amém. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Deus tem prometido isto nos últimos dias. Enviar isso nos últimos dias para trazer a noiva para fora dessa confusão eclesiástica. Da única maneira em que isto pode ser feito. Ai de nós, se Deus não nos envia um profeta. Eu, francamente, não sei aonde eu estaria. Porque lá, no berço que nasci na fé, a gente já estava crescendo um pouquinho, na fé, crescendo espiritualmente e vendo coisas que não coincidia com as Escrituras. Como podia uma pessoa estar cheia do Espírito Santo e mentir? Aquilo me colocava com um pé atrás. E a gente via isso demasiadamente. Eu sou testemunha ocular, vi isto acontecendo. Então, amados, Deus, em sua soberana graça, conhecendo que nós estaríamos nessa confusão eclesiástica,
Então ele prometeu nos enviar um profeta para restaurar a sua palavra e para tirar a sua noiva da confusão religiosa. Então o irmão Branham disse: agora Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias para trazer a noiva para fora dessa confusão eclesiástica. A única maneira em que isso pode ser feito, isso nunca será feito. A igreja não pode receber a Cristo. Nós, ou melhor, isso nunca será feito. A igreja não pode receber a Cristo. Nós, os pentecostais, nós não podemos levar esta mensagem na condição em que a igreja está hoje. Como vamos cumprir o tempo do fim na condição em que eles estão hoje? Quando cada um contra o outro e tudo mais, eclesiasticamente falando, misericórdia, diz o profeta. Misericórdia é uma confusão. Acabou-se em denominações. E todas as vezes eu pergunto a qualquer historiador para dizer diferente. Toda vez que uma mensagem saiu na terra e quando eles a organizaram, ela morreu ali mesmo. E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram, os pentecostais que saíram. Vou saltar um pedacinho aqui. Parei aqui no parágrafo 138. Vamos mudar aqui para o 141. Vamos ao assunto que nós estamos em pauta. Então, a primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, um alarido. O que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Tempo de encher as vasilhas do azeite. Tempo de aparar os pavios, para que não haja nenhum borrão, para que não venha impedir a claridade. Esse é o tempo. Esse tempo se chama hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima. Não a sexta, mas a sétima. Aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. São Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus falando em parábolas, ele nos falou sobre isto, né? Eram 10 virgens. Veja bem, todas elas eram virgens. E todas elas saíram ao encontro do noivo, do esposo. Porém, 5 delas eram prudentes e 5, apesar de ser virgens, porém eram loucas, negligentes, né? Levaram as lamparinas, mas não levaram azeite. Azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo, do qual nossa alma tem sede e pelo qual nós deveríamos nos desesperarmos.
Então, quando foi a meia-noite, tardando o noivo, a Bíblia diz, tosquenejaram todas, adormeceram. E quando foi a meia-noite, se ouviu um brado. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E as prudentes acenderam suas lamparinas, porém as negligentes, as nécias, viram que suas lamparinas não paravam acesas porque não tinha azeite. Tiveram que ir comprar, adquirir o azeite no período da grande tribulação, quando não havia mais nenhuma condição de adquirir o azeite nesse tempo. Se o azeite representa ou simboliza o Espírito Santo, então no período da grande tribulação ninguém vai receber o Espírito Santo. Que quando a noiva sair daqui, o Espírito Santo vai junto. Então o irmão Branda diz assim, que aqueles que não quiserem receber a marca da besta, terão que selar o seu testemunho através de seu próprio sangue. Tem que morrer por amor ao nome do Senhor Jesus, ou então aceitar a marca da besta. Se aceitar a marca da besta, estará perdidos irremediavelmente. E morrer sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus, se agora temos o Espírito Santo que está aqui nos ajudando, nos dirigindo, orientando, animando, consolando e tudo mais, é difícil ir lá no período da grande tribulação. Então, o profeta está dizendo a nós, agora é tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? Foi a 7ª, não a 6ª, a 7ª. Aí vem o esposo. Nós passamos por isso, não é? Na última escola, que as noites eram divididas em vigília, não é? A primeira, a segunda e a terceira vigília. Então, nós estamos agora na 7ª era da igreja, não é isso? Que é a última era. Então, é tempo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Levantai-vos e preparai as vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas agora. É tempo de Malaquias 4. E que ele é o profeta de São Lucas, capítulo 17. Todas essas profecias que isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia na Escritura. E nós vemos isto vivendo bem ali. Agora veja, estas coisas aconteceram, melhor. Veja estas coisas acontecerem. Meu estimado irmão, irmã, quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco e simplesmente reticência. É tremendo quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens e se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. E isso é verdade. E esta Bíblia aberta, está vendo? Correto? Nós estamos aqui. Amém. Deus indicou o seu mensageiro. Deus provou que ele estava presente. Deus em um homem chamado William Marion Branham. Se Deus vai usar um homem, gente, um homem é um homem. Um homem é um homem, porém eles são instrumentos de Deus. E agora Deus, digamos, qualifica um como seu profeta maior. E Deus então vai usar aquele homem da maneira como ele quer. E Deus fez muitas coisas para deixar o povo, o mundo, inexcusável.
E o sistema denominacional está morto, está acabado. Ele nunca se levantará novamente e será queimado. E isto é o que se faz com a palha no campo. Fuja disto. Entre em Cristo. Não diga eu pertenço a esta ou aquela. Eu pertenço a pentecostal. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não creia. Se você está em Cristo, amém. Se você tem o Espírito Santo, você vai crer em toda a palavra de Deus e pontuá-la com um amém. Não me importa o que alguém diga. E então Deus torna essa coisa manifestada. Porque você, quando ele derrama o Espírito sobre a terra, o que acontece? Exatamente como pôr água sobre qualquer outra semente, ela viverá e produzirá a sua espécie. Amém. Nós já vamos concluir. Agora você diz, eu tenho batismo, o Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo, nem de longe. Você diz, eu tenho o batismo, o Espírito Santo. Isto não significa que você está salvo nem de longe. Olha aqui, você é um ser trino. Você é. Dentro deste pequeno sujeito aqui está a alma. O seguinte é o espírito e o seguinte é o corpo. Agora você tem 5 sentidos neste corpo para contatar seu lar terrestre. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos do espírito. Aqui, amor, consciência e assim por diante disso. Porém, aqui é onde você vive, isso é o que você é. Jesus não disse que a chuva cai sobre justos e injustos? A congregação diz amém. Ponha um joio aqui e um trigo ali e derrama água sobre eles. E mantenha-os sob fertilizantes e coisas assim. E ambos não viverão pela mesma água? Certamente. Bem, o que é isto? Um deles dará um joio, porque isso é tudo o que ele é. O joio erguerá suas mãos e gritará do mesmo modo que o trigo. A Bíblia não diz que nos últimos dias virão falsos cristos? A congregação diz amém. Agora, não falso Jesus, falsos Cristo, ungidos, falsamente ungidos. A palavra ungidos, denominacionais, porém, não a palavra. Vou repetir. Ungidos falsamente, ungidos a palavra, ungidos denominacionais, porém não a palavra. Porque a palavra testifica de si mesma, ela não precisa de nada mais, ela testificará de si mesma. E virão falsos ungidos, vocês têm a minha fita sobre isso. Se você chamasse um deles de você é um Jesus? Certamente que não. Eles não apoiariam isso. Porém, quando se trata de glória, eu tenho a unção, e é a unção genuína. Lembre-se, Caifás a teve também e profetizou. Assim a teve Balaão e profetizou, mas isso não tem nada a ver com isto dentro.
a não ser que essa fosse semente de Deus, seu gene no princípio ou do princípio predestinado. Você está acabado se não for isso. Não me importe o quanto você grite, fale em línguas, corra e grite, isso não tem nada a ver com isto. Bom, amados, vamos parar aqui. Depois, na próxima escola, nós vamos mastigar um pouquinho isso aqui, se o Senhor Deus nos permitir, né? É muito profundo isso aqui, mas é fácil para ser concebido, porque, de fato, nós vemos aí o sol nasce para todos, não é? As chuvas são enviadas para os bons, para os maus, não é? E, como o profeta está dizendo aqui, que quando a chuva cai, se alegra o joio, como se alegra também o trigo, não é? A mesma chuva, o mesmo sol, faz ambos crescerem juntos. Porém, amados, a Bíblia diz que dons e vocação são dados até mesmo sem arrependimento. Mas isso não quer dizer que, por causa de existir o falso, não quer dizer que não exista o verdadeiro. Porque o falso existe justamente em razão de existir o verdadeiro. Se não tivesse um verdadeiro, não teria um falso. Então, amados, que o Espírito Santo vivifique isto em nossos corações. E sabemos, então, que estamos caminhando para os momentos finais. Finalzinho da última era, que é a era de Laodiceia. E nós vemos como esta era, ela está refletindo justamente o que as Escrituras dizem, como ela seria, né? Dizendo rica, abastada, que não tem falta de nada. E, de fato, é uma era rica mesmo em religiões, rica em igrejas, rica em conhecimento intelectual, rica financeiramente, e etc, e etc. Mas a Bíblia diz que ela é pobre, cega, nua e não sabe. Por quê? Porque é justamente nessa hora que Jesus está do lado de fora batendo na porta, desejando entrar. Eis que estou à porta e bato. Quem é Jesus? Quem é Cristo? A palavra. Que coisa! Eles têm tudo lá, menos a palavra. Grande Deus. Ajude-nos, ó Pai, a reconhecermos estas grandes verdades. Reconhecermos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E neste momento nós oramos a favor de nossos irmãos que estão nestas igrejas, como também nós estaríamos ou estávamos alguns dias atrás. Porém, o Senhor, de alguma maneira, tratou conosco e nos tirou de lá. Pedimos que o Senhor possa fazer a mesma coisa com muitos sinceros, muitos que amam o Senhor, muitos que amam a sua palavra, porém estão ali presos, engaiolados. Pai bendito, mas o Senhor pode quebrar todos os laços do inimigo e fazer com que o pássaro escape do laço do passarinheiro. Continue conosco, Pai, ajudando a nossa fé, esforçando, ó Deus, a nossa coragem. Temos que lutar se queremos vencer. E o pior inimigo a ser vencido é o nosso ego, é a nossa natureza humana, é a nossa carnalidade. Ajude-nos, ó Pai, crucificar tudo isso, colocar tudo no altar do Senhor e deixar o Senhor realizar a sua obra através de cada um. Oramos pedindo estas bênçãos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.